interessante para quem normalmente fica perdido, né, cara? É entender, saber escolher qual tipo de join apropriado nas necessidades específicas, né? Temos o inner join, que aí só vai trazer aqueles dados que existem correspondências em ambas as tabelas. De repente, pode ser que ocorra um registro nulo em uma dessas tabelas. E aí eu preciso começar a pensar em usar os outer joins. Você pode ter alguns produtos que não foram vendidos, então você vai ter produtos na tabela de produtos que não possuem registros na tabela de vendas, porque você não vendeu aquele produto. Então aí começa a entrar já o nosso outer join. Muitas vezes o conhecimento de verdade ele vai acontecer quando você aplica, quando você executa, quando você discute com outras pessoas, quando dá um erro e você não sabe o que está acontecendo. Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo a mais um podcast da DBOCM. A gente tem abordado aí vários temas relevantes com relação à carreira na área de tecnologia, com relação a banco de dados. E nesse podcast de hoje a gente vai falar sobre mais um podcast da linguagem SQL. A gente tem feito uma série de conteúdos sobre SQL, porque a gente sabe o quanto que a linguagem SQL é importante para diversas carreiras dentro da área de tecnologia. E nesse tema de hoje a gente vai abordar um tema que inclusive cai na prova de certificação Oracle de SQL, e que inclusive é um tema também que vai estar dentro da nossa imersão, que é como visualizar dados de várias tabelas. Eu vou trazer aqui o Thiago para a gente poder fazer esse bate-papo sobre esse assunto. Fala, Thiago, tudo bem, meu irmão? Fala, Guilherme, tudo ótimo, é contigo? Show de bola, por aqui tudo certo, meu amigo. E vamos lá, visualizar dados de várias tabelas, né? A gente sabe que isso é muitas vezes uma dúvida de muitos profissionais que já trabalham na área de tecnologia ou que não trabalham ainda. É um tema bem clássico, muitas vezes até na faculdade a gente consegue visualizar, ter algumas noções. E, cara, o quanto que isso é importante, né, cara? Você muitas vezes tem a necessidade, e comum no dia a dia, né, de ter que extrair dados ali, visualizar dados de múltiplas tabelas, né? Fala um pouquinho sobre isso. Exato. Então, acho que primeiro nós precisamos falar um pouquinho sobre normalização, né? Porque nós temos o conceito de um banco de dados relacional, que é justamente nós fazermos inter-relações entre tabelas. Então, por exemplo, em um exemplo clássico, né? Você tem ali empregados que estão dentro de departamentos. Então, esses empregados terão ali uma chave estrangeira nas suas tabelas que referenciam esse departamento. E quando você faz uma consulta, você precisa mostrar não aquela chave, mas sim o nome do departamento. Então, como é que você faz isso? Através do join. Então, o join ele vai fazer a sua tradução, né, a junção. Você vai fazer essa junção entre duas tabelas, duas ou mais tabelas, através de uma chave que é comum entre essas duas tabelas. Então você faz essa condição, né? Então, nesse caso, uma condição de igualdade entre essas chaves, e aí você consegue estender essa tabela, digamos assim, fazer essa junção, e aí você consegue estar trazendo esses dados, tanto, por exemplo, o nome do funcionário junto com aquele nome de departamento. Então é uma questão aí bem voltada para o banco de dados relacional, né? O join que faz essa questão das consultas acontecerem. Muito bom, Thiago, muito bom. Vamos lá. Então, é importante a gente ter esse conceito ali do relacionamento das tabelas, né? E, cara, quando se fala de join, né, eu vejo que é uma dúvida muito comum ali para diversos profissionais de tecnologia, né? A gente, até na última versão, a gente estava falando aqui nos bastidores, né? O quanto que muitas pessoas muitas vezes travavam quando o assunto era fazer um join aí entre tabelas, né? E vamos lá, cara, quais são os tipos de join que a gente tem aí, cara? Os mais comuns? Dá um overview aí sobre esses tipos que nós temos. Legal. Nós temos ali os self-joins e inner joins, né? Que é quando você associa ali uma tabela a si mesma, o self-join no caso, né? O inner join, você faz também essa junção, e aí você tem ali, nós falamos, né, que tem a junção esquerda e direita, no caso dos outer joins, onde você pode fazer com que retorne só os dados da primeira tabela, mesmo que não exista correspondência com a segunda tabela. Isso vai fazer com que aquelas registros que não existe uma associação retornem um valor nulo.
assim como existe o right outer join, que vai fazer a mesma coisa, só que trazendo todos os registros da tabela da direita, mesmo que não exista uma correspondência naquela tabela da esquerda. Tem o full outer join, que vai unir esses dois casos do left e do right outer join. Temos o inner join, que aí só vai trazer aqueles dados que existem correspondências em ambas as tabelas, então ele não vai trazer nenhum dado nulo. E nós temos também a questão do produto cartesiano, que cada registro da tabela A vai se relacionar com todos os registros da tabela B. Então, por exemplo, se eu tenho uma tabela com 2 registros na tabela A e 3 registros na tabela B, ao todo retornarão 6 resultados. Então, basicamente, são esses tipos. E ainda existem alguns joins um pouco mais complexos, que são os non-equijoins, por exemplo, onde essa condição que eu falei ali, por exemplo, da tabela de empregados com a de departamentos, ela faz uma relação entre as chaves onde a chave é igual a outra, né? Mas nós podemos ter joins que utilizem outros tipos de relação, por exemplo, maior-menor. Então, você pode fazer ali uma tabela, por exemplo, né, de faixas salariais, e aí você vai ter lá uma coluna dizendo o mínimo e o máximo, e uma label para aquela faixa, por exemplo, faixa A, faixa B, faixa C, e você pode fazer um join fazendo com que eu mostre a faixa salarial do meu empregado. E como é que eu faria isso, né? A condição de join seria onde o salário fosse maior que o mínimo daquela faixa e menor que o máximo. Então é um non-equijoin, e são aqueles joins que na prática, quando nós fazemos até na imersão, são alguns joins que o pessoal tem bastante dificuldade de implementar por pensar nessa lógica de join. Então são casos que eles são mais difíceis de ocorrerem no dia a dia, porém eles acontecem, né? E é isso que a gente tenta trazer também nas imersões, né? Como é que essas features, né? Essas usabilidades ocorrem no nosso dia a dia, né? Trazer isso, aquela linguagem como está sendo pedido, né? Olha, eu quero que você separe esses empregados aqui pela faixa salarial, assim, e fazer isso acontecer no SQL, né? Muito bom, Thiago, muito bom. E vamos lá, cara. Eu acho que o maior exercício aí que é interessante para quem normalmente fica perdido, né, cara, é entender, saber escolher qual o tipo de join apropriado nas necessidades específicas, né? E, cara, eu acredito que normalmente quando a gente já trabalha e vê isso no dia a dia, né, você já começa a ver um exemplo e começar a identificar alguns padrões, né? Ah, nesse tipo de situação eu utilizo esse, aquele. E, cara, qual que é a recomendação e a dica aí, cara, para quem muitas vezes não tem experiência ainda? Quais são os exemplos mais básicos que consegue começar para começar a identificar os tipos de joins adequados para cada situação e começar, de fato, ter esse conhecimento de saber escolher o tipo de join certo para a necessidade? Certo. Então, nesses casos, por exemplo, onde nós queremos relacionar ali duas entidades, é, nesse caso simples, né, um empregado com departamento, um veículo com uma marca, geralmente essas entidades são duas tabelas separadas no banco. Então, se você quer as associações ali de um para um, você faz essa questão do inner join, né? Então você não vai ter dados nulos sendo retornados. E aí começam as funcionalidades do outer join, né? Agora, de repente, pode ser que ocorra um registro nulo em uma dessas tabelas. E aí eu preciso começar a pensar em usar os outer joins. Então, por exemplo, as vendas de um mês em um comércio. Você pode ter alguns produtos que não foram vendidos, então você vai ter produtos na tabela de produtos que não possuem registros na tabela de vendas, porque você não vendeu aquele produto. Então aí começa a entrar já o nosso outer join. Então é, você vai listar todos, vai fazer um relatório da soma das vendas. Então você vai fazer um left outer join de produto e venda, trazendo mesmo que todos os produtos mesmo que não tenham havido vendas para aquele produto, porque aí o valor vai ser zero e você precisa daquele dado, porque é um dado para tomar decisão. Então agora
esse produto, vou fazer uma promoção, ou não vou mais fazer aquisição de novas unidades dele porque ele não está saindo. Então, o outer join ele vai precisar ser utilizado nesse tipo de situação. E aí, quando você precisa correlacionar todos, né, de uma tabela com a outra, para verificar todas as possibilidades existentes, por exemplo, aí você vai utilizar um produto cartesiano, né, que é um join muito mais custoso para o banco de dados, porque ele vai ter que fazer toda a leitura da tabela, né, 2 full table scans, ele vai ler todos os dados das duas tabelas e vai trazer a correlação entre todos. Então, o produto cartesiano, até um dos pontos que a gente precisa ter uma atenção é quando utilizar, porque ele é uma atividade bem custosa para o banco. Imagina, você está aí, a gente falou ali de pouquinhos registros, mas as tabelas, geralmente, elas têm muitos registros, né? Então, se você fazer um produto cartesiano de uma tabela com milhões de registros, com outra com milhões de registros, você vai ter um grande impacto na performance do seu servidor de banco de dados. Muito bom, muito bom, muito boas essas observações. E, Thiago, vamos lá, um ponto importante também para a gente poder falar aqui. Quando a gente fala de join, a gente pode, né? Quando você está trabalhando com várias tabelas e uma consulta de SQL, é comum usar um alias, né, para as tabelas para tornar a consulta mais legível. Fala um pouquinho sobre isso, cara. Como que funciona essa questão do alias? Exato. Quando a gente começa a fazer muitos joins, né, geralmente a gente utiliza mais de duas tabelas nessas operações de join, porque você faz o join da tabela A com a B, e depois o resultado de tudo isso você faz mais um join e assim sucessivamente. E aí as tabelas elas têm nomes geralmente compridos, né? E aí você, para trazer a legibilidade do código, porque quando você escreve um código, isso não é só SQL, né? Você, em qualquer linguagem de programação, você precisa prezar pela legibilidade do seu código. Você precisa bater o olho nele e saber o que ele faz. Então, você acaba utilizando do uso desses alias, que nada mais são que apelidos, para facilitar essa escrita do código. Então, por exemplo, se eu tenho uma tabela lá com um nome complexo, né? Vendas de produtos de limpeza. Você coloca lá um alias V. Se as outras tabelas, por exemplo, não começam com a letra V, coloca um Vzinho, que aí você vai transformar aquela string grande, que é o nome daquela tabela, em um apelido de uma letra. E aí você vai facilitar muito a escrita do seu código, as condições de igualdade, as condições do where. Então você consegue facilitar o uso, né? Facilita a vida ali da digitação desse código. Muito bom, Thiago. E vamos lá, cara. Com relação a você falou bastante aí também sobre a questão de relacionamento ali das tabelas, né? E normalmente identifica algumas colunas em comuns, né, cara, para você conseguir associar, né? E esse é um dos pontos também importantes que muitas vezes, talvez algumas pessoas que não entendem muito o modelo relacional podem ficar perdidos também, né? Exato. E já agora a gente começa a entrar um pouquinho até na questão de projeto de banco de dados e a modelagem do banco em si, né? Então para você entender muito bem o join, é legal você começar a ver diagramas de identidade e relacionamento, porque lá você tem essa correlação dos dados. Então, por exemplo, no exemplo que eu dei de empregados e departamentos, você vai ter no diagrama de identidade e relacionamento uma box que é aquela tabela dos empregados e outra que é o de departamentos. E vai ter uma linha ligando, né, e mostrando a relação de 1 para N. Então, é legal você também começar a ver não só a parte do SQL, né, o banco de dados como um todo. Então, esse diagrama de identidade e relacionamento ele vai te dar uma ideia muito melhor de por que eu estou fazendo isso. Para quem nunca mexeu, né, com SQL e tudo mais. E até o Oracle tem o SQL Developer. Se você conecta no banco, você puxa lá uma ferramentinha chamada Oracle Data Modeler, que você consegue gerar esse diagrama a partir do banco de dados que você está conectado. Então, se você quer fazer um teste, faz isso. Entra lá no seu banco de dados Oracle, cria 2, 3 tabelas correlacionadas e aí puxa no Data Modeler que você vai ver essa relação acontecendo. Muito bom, Thiago. Show de bola. E pessoal,
tudo isso que a gente falou aqui, a gente está explicando, a gente está falando o conceito, e muitas vezes fica difícil você associar sem ver isso aqui na prática. Por isso que a gente acredita que a melhor forma de você aprender, muitas vezes, é não só alguém falando a teoria, mas alguém mostrando isso com exemplos práticos, com a mão na massa, para que você consiga visualizar e ver a coisa acontecendo. Isso é chamado aprendizado ativo, que a gente fala bastante aqui, que está dentro da pirâmide do aprendizado, cara. Muito cuidado, não é só porque você ouviu falar alguma coisa ou leu alguma coisa que você sabe de fato. Muitas vezes o conhecimento de verdade ele vai acontecer quando você aplica, quando você executa, quando você discute com outras pessoas, quando dá um erro e você não sabe o que está acontecendo, onde você para pensar e analisar. E, pessoal, dentro da imersão a gente vai conseguir abordar esses elementos na prática, com muita mão na massa. Tiago, mais alguma coisa aí com relação a joins e visualizar dados de várias tabelas? Sobre os joins, Guilherme, eu falo assim que para o iniciante um dos pontos que geralmente os iniciantes têm uma trava com o join. E aí, realmente, essa questão do aprendizado ativo, você revê isso todo dia da semana. Mesmo na faculdade, quando as pessoas veem isso, é o maior ponto de dificuldade no aprendizado de SQL ali para os iniciantes, e no nosso dia a dia a gente vê realmente que as pessoas travam, só que elas acabam não praticando o suficiente. Então é isso que a gente quer trazer aqui, veja isso todo dia, a gente vai trazer práticas para realmente estimular isso, forçar, entender e como aplicar uma regra de negócio utilizando esses joins. Então, para virar realmente essa chave da aplicação dos joins no SQL. Muito bom, Thiago. Pessoal, então é isso. Se você quer garantir sua vaga aí na nossa imersão de SQL, deixa um comentário aqui abaixo desse vídeo que o nosso time pode explicar como funciona. Então é isso, pessoal. Fiquem ligados que todas as semanas está rolando vários podcasts aí sobre SQL, sobre banco de dados, para te destravar nesse próximo nível. Thiago, muito bom fazer esse bate-papo contigo, cara. Um grande abraço e até a próxima. Abraço. Valeu. Só último aviso, pessoal. Lembrando que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOCM por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!